Olá! Hoje a nossa entrevista é com a professora, escritora e dramaturga Miriam Ralfin. Tudo bem, Boa Miriam? tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Denise? É um prazer Tudo estar aqui com bem. você. Prazer Eu que é por tantos meu. anos fiz artigos para o jornal que eu gosto tanto, é um prazer. Nós também. Estamos com saudades dos seus textos. Enquanto a gente vai matando a saudade, a gente vai conversar hoje. Muito Miriam, bem. eu recebi, né, assim como algumas pessoas, acho que amanhã, se eu não me engano, e mais alguns dias, né, vamos ter Toda aquela apresentação da peça do Janusz Korczak, Meus Isso, 200 Filhos. isso, a Toda peça que quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma live da peça no canal da Nove Produções, no Instagram ou no Facebook. tá. E no caso é a primeira vez que você vai ter uma peça teatral apresentada virtualmente. Como é É que verdade. como é que você vê essa sua nova versão teatral? É o novo normal, né? A minha produtora me convenceu de que era uma ideia boa e de que a gente devia fazer isso e até com outras, talvez, se esse normal continuar por muito tempo. No caso, essa peça que eu assisti no Midrash é um monólogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a peça. Bom, o Janusz Korczak foi um grande médico e um apaixonado por crianças, especialmente crianças órfãs, que ele dizia que eram as mais frágeis. E ele era tão poderoso e tão conhecido em Varsóvia que ele tinha um programa de rádio, ele escrevia e ele era também pedagogo. E ele tinha um carinho e uma pressão de que as crianças deviam ser educadas para serem pessoas úteis quando crescessem e pudessem participar da sociedade, especialmente da força de trabalho. E isso vinha já desde o avô dele e do pai dele. Ele conheceu muitas vicissitudes na juventude, então o trabalho dele é muito importante, tanto que enquanto ele tinha esse orfanato de judeus, de crianças judias, ele também tinha outro de crianças não judias, que os poloneses chamavam ele para administrar, para organizar, e até hoje ele tem seminários sobre o trabalho dele que são feitos bianualmente em vários países do mundo, cada vez em um. Ano passado foi em Nova York e ano que vem será em Israel, já foi na Polônia, já foi na Itália. Ele é uma figura, eu acho que eterna, e cada vez que a gente fala dele, a gente aprende muito. Essa é uma peça que não é só para a comunidade judaica, né? É uma peça que eu acho que é para todo mundo, né? É um É exemplo, verdade. né, de um educador, de uma pessoa humana, né? O que você acha em relação a essa perda, né, do teatro nesse momento? Você acha que essa apresentação virtual, no que ela, quais são as diferenças que você, porque isso vai ser uma gravação ou vai ser ao vivo? Como é que vai ser isso? Ela foi gravada no Midrash e eu acho que vai ser, ela é condensada, está condensada em Tá. 35 minutos, Entendi. mas é toda a peça e eu acho que os momentos mais enfáticos, mais simbólicos, e ela continua melodiosa, poética e muito forte. Eu acho que vai ser muito bom. Para as pessoas poderem participar, basta entrar nesse site que a gente vai falar, vai Isso. colocar. Basta entrar. E quem quiser fazer a contribuição que Ah, a produtora chama de consciente, tem o abacaxi, não sei como chama bem, eu acho que é o abacaxi, você vai lá e doa o que quiser, que vai ser para o ator, porque os sim. atores
estão, nesse momento, com dificuldades maiores. É Mas o verdade. trabalho dele é incrível, é muito interessante. Você escreveu essa peça, foi a sua última peça que você apresentou? Ou depois Não, dessa? essa Ah, foi de 2018, foi indicada ao Seis Gran Rio como melhor texto e ao Botequim Cultural. Em certo. 2019 teve Freud e Mahler, que também Sim. eram dois judeus, Uhum. e que também foi indicada ao Prêmio Seis Gran Rio, e que também teve uma carreira aqui no Rio. Ela quando algo fica 2, 3 meses já é uma coisa, e ela não chegou a viajar porque a pandemia entrou, mas ela passou no Canal Brasil, Ah, ela sim. passou já 2 vezes lá, e nós pretendemos, assim que for possível, viajar com ela. A temática judaica, ela é muito presente nos seus textos e, além da temática judaica, você tem outros trabalhos sobre outros temas? Eu tenho registrados 60 trabalhos, mais ou menos. Eu registro. Eu tenho dois que são adaptações. Eu tenho uma tradução do Einstein que eu fiz do David Bosbaum. Eu traduzi e fiz umas aberturas de diálogo, mas é um monólogo também muito interessante, mas que ainda não foi encenado. Eu já encenei 12 peças, a 13ª está em suspenso por causa da pandemia. Dessas 12, 8 delas tiveram temáticas judaicas totais ou parciais. Me parece, eu queria me lembrar aquela peça que você que passou no Teatro Glaucio Gil. Eugênia? Eugênia. Eugênia, isso. Eugênia. Que A bom, você tem uma amante de Dom colinha aí. João, é a minha filha, amante de Dom João VI. Isso, Essa isso. peça, hoje ela está, eu cedi para a atriz, porque ela gosta muito da peça, de fazê-la, e ela quer viajar com ela, porque é só ela, e ela dá Uhum. um show. Também houve, É, desde 2015, Eugênia foi indicada a 3 prêmios, e desde então as minhas peças, graças a Deus, têm tido a sorte de ter bons diretores e uma equipe muito boa, e a gente tem tido sorte com, eu não gosto de chamar de sorte, a gente tem tido a felicidade de indicações. ótimo. E aí isso ajuda, né? O João Bittencourt, que foi meu querido professor de dramaturgia, ele dizia sempre que é preciso ter persistência e você tem que ter peso. O peso você adquire quando você entra em concursos e ganha. Eu entrei por causa dele em mais de 30 concursos de dramaturgia, e cada um deles que me dava o prêmio me dava mais força para entrar com a peça, com o edital. Como Senhora de Engenho, que está em Pernambuco desde 2012. Ela está em Pernambuco, ela passeia todo o estado e vizinhos, e é a história da Branca Dias, da Real Branca Dias, e foi feito por uma companhia popular, e até hoje ela está no roteiro cultural de Pernambuco. E é uma alegria. Imagino. É uma alegria. Na verdade, assim, você se formou em Direito, é Não, professora, né? Como primeiro a eu gente fiz falou. letras. Oi? Primeiro fiz Letras. letras. Ah. Fiz letras, depois fiz mestrado em literatura inglesa, e depois eu fiz direito. Quando é que você começou a escrever? O que te levou a escrever e a fazer essas peças? O que foi seu maior motivador? Eu leio desde os 5 anos e meio, e leio muito. Aos 12 anos eu já estava lendo tudo sobre campos de concentração, porque a tia Bela Ais, a mãe da Clarita Pasquim, eu passava férias com ela. Clarita era uma criança de 2 anos. Então, a tia Bela lia muito,
e ela me dizia, leia isso, e eu li, leia isso, tudo que ela me dava eu lia. Então, ela me deu todos os campos de concentração, e Jorge Amado, e tudo que ela me dava, eu já tinha lido Monteiro Lobato, é claro, mais jovem. E lendo muito, você acaba escrevendo. Você acaba escrevendo. Eu comecei a fazer contos, porque você vai enchendo o seu computador cerebral, né? Aquilo sai pelos poros. Aí você começa a escrever. Eu fiz vários contos Você tem algum e livro publicado? eu tenho um livro de não, eu nunca fiz um livro meu só de contos. Eu participei de vários concursos e eles estão em antologias espalhados. Eu fiz aquele Contos do Rio, o primeiro que teve, eu ganhei também, eles publicaram Loucos por Copacabana, que é Menino de Rua. São temas que sempre me envolveram. A miséria humana, a miséria social, o judaísmo, que sempre eu tento, porque eu ouvi uma vez que quando você fala de algum ente que se foi, algum ente querido que morreu, você aquece a alma dele. Então, cada vez que eu escrevo sobre judaísmo, é uma homenagem a uma nação à qual eu pertenço e da qual me orgulho intensamente. O judaísmo é básico para mim. O judaísmo, com o seu humanismo e com toda a riqueza histórica. Em relação ao teatro, você é sobrinha da querida Berta Loran, né? Isso. Inclusive, você escreveu uma peça sobre a família e, né? Fala sobre essa peça. Lar, Longe Lar era a história da família do meu pai, que era irmão da Berta Loran, da tia Berta, e do sofrimento deles vindo para cá primeiro em 1928, retornando à Polônia porque o filho mais velho ele tinha uma namorada lá e ele queria voltar, então a minha avó fingia que esse calor é horrível e essas pessoas com essas roupas sem sutiã e essas mulheres depravadas sem roupa, e ela dizia, eu quero voltar, esse calor eu não aguento, e todo mundo voltou, e depois em 36 tiveram que sair de novo, aí saíram aos poucos em pedaços, né? Ficaram 3 crianças lá com a família e foi muito difícil. E eu achei que tinha uma história para contar ali. É engraçado que a gente lê muito e, de repente, você... Aqui tem uma história. E aí você começa a escrever. E é sempre uma história diferente da outra sobre o mesmo tema. A tia Berta, eu fiz ela pequenininha em Lar, Longe Lar, que depois ganhou um edital do SESI, eu fiz no Teatro SESI Centro, e depois fiz uma peça sobre a Berta sozinha, sobre a vida dela. Essa ainda é inédita. Eu só li no Midrash. Você já alguma vez escreveu para ela? Já pensou, pelo menos, em escrever alguma coisa para ela interpretar? Para ela. Não, a tia Berta é muito autossuficiente. Ela gosta, ela já não tem nem idade para mudar, né? Ela tem 94 anos, ainda faz show de piadas em festas, mas ela gosta desse texto que eu fiz para ela, mas ela não tem mais idade para decorar nada. Então, nós estávamos procurando, até tínhamos achado uma atriz que seria muito boa para esse papel, mas tudo tem que ter o edital, porque você, para montar uma peça com sangue, suor e lágrimas, é sempre muito difícil, né? Quando você fala edital, você quer dizer o que exatamente? Você entra no edital. Por exemplo, Ecos da Inquisição, que era uma peça que eu tinha 3 momentos da Inquisição, que eu também era um tema que me interessava abordar.
eu entrei no edital da Eletrobras. E eles me voltaram, eu ganhei, foram 6 peças que ganharam o edital, e eles me deram o dinheiro para montar a peça. Então, no caso, seria o patrocínio, né? A produção. Isso, Tá. exatamente. Então, E todas não as foi peças que você muito. faz são em cima desse esquema de edital. Você nunca fez A uma produção maioria. independente? A maioria, não. A maioria é com edital, embora você tenha que ter muito cuidado. Eu aprendi com o João Bittencourt, peças com mais de 4 personagens, mais de 4 atores, já é um elenco, aí você tem muitos egos, é caro. Então, tinha que ter peça com pouco ator. Eu ganhei alguns editais. Dessas 12, eu acho que 8 tiveram editais, patrocínio. Mas, por exemplo, Janusz Korczak, eu queria fazer uma homenagem a ele. E quando eu fiz aniversário, eu disse ao meu marido, eu não quero nada, não quero presente, não quero festa, não quero nada, eu quero uma peça. E eu Olha, fiz a peça. olha, E que eu fiz presente a bom peça. esse, hein? Então, foi um É, presente do seu marido? foi presente dele. Olha, que presente, diferente. Está aí uma boa ideia, né, para ser lançada. A gente, E eu complementei, né, com alguma coisa que eu também junto de INSS que eu recebo e de alguma coisa que entra, mas ele me deu o grosso. o retorno do teatro não é muito bom, né? Eu diria que é zero. É zero. Ele só é porque a gente faz teatro de inclusão, a gente faz teatro chamando escolas, se, por exemplo, alguma pessoa chega lá, eu quero ver a peça, mas eu só tenho R$ 10, só tenho R$ 2. Vai ver a peça, porque eu acho que o teatro é uma necessidade. Ela mostra o nível de um povo. Um povo sem teatro, ele está amputado. O teatro, o cinema, a cultura, ela é imprescindível. E Para como ela tudo. faz falta, É a então base de eu tudo. acho que eu fui muito pobre criança, eu nasci no Estácio e com a educação, eu só acredito em educação. Fazendo 3 faculdades, estudando e lendo, eu ganhei muita coisa. Então, se eu posso devolver em cultura, é um alívio e é um dever nosso. Eu tive provas de que a educação é para todos. E eu falo isso sem nenhum nenhum problema, porque eu tentei fazer disso um projeto. Adote o filho do seu porteiro, adote a criança do seu condomínio. O filho do meu porteiro hoje é advogado, ele faz casos em São Paulo, em Minas. Ele tinha 13 anos, estudava em uma escola pública e ele um dia disse: Dona Miriam, a senhora quer me dar aula? Porque eu estou sem aula hoje. Eu chamei ele para minha casa, porque eu conhecia ele também, claro. E a gente começou a ler e eu emprestava livros para ele, primeiro contos, livros pequenos de contos, e ele lia e me trazia a crítica. Aí eu ensinava ele redação, a ler, a compreender um texto e disse a ele: você agora tem que passar por uma escola particular, para o 2º grau, tem outro nome, né, agora, Médio. e ganha uma bolsa. Ele ganhou uma bolsa. E o meu condomínio deu para ele, eu pedi a cada um dos 5, e eles deram os livros, eram 12 livros, para quem vinha de uma escola pública, ganhar 12 livros, francês, inglês, história. Ele ficou louco, e eu disse a ele: o que você precisar,
estuda aqui, a gente vai estudar, mas você tem que manter a nota 7, que era a nota da bolsa. E ele passou sempre estudando com 7 e fez vestibular. Eu digo, só faça para a faculdade pública. Ele passou na UF, fez direito e hoje é advogado. Eu tenho Orgulho, 3 gatos assim, porque eu acho que todo mundo, se tiver a chance de educação, a gente muda o Brasil. Sem educação, a gente é manipulado. A gente quer dizer o povo, né? Miriam, para a gente encerrar, quais são seus projetos? Eu sei que 2020 está meio complicado, mas vamos ter alguma novidade para esse ano? A gente está esperando que a coisa acalme para levar em cena a peça do Euclides da Cunha, em que ele se encontra com Guilhermando de Assis após 110 anos de estarem mortos. Eu também acabei agora o Carlos Gomes, que eu estou louca para pôr em cena, e a história da irmã de Moisés também, a história dele contada pela irmã, através da Miriam, que a gente também quer fazer. Nós já entramos em um edital, ainda não conseguimos, mas Você fala a a gente gente é vai quem? fazer. Quem é a gente? Você tem um A grupo? gente quer dizer a minha equipe técnica, a Ah, minha sua equipe. produtora, né? Ah, A tá. minha produtora, ela é que cuida disso. Ah, certo. Eu escrevo e já faço muito. Aí dou para ela é que tem todo o trabalho e corre atrás. E o Ari Kozlov e o É o Sidney diretor, Cruz né? têm sido meus diretores das 2 peças. Tá ótimo. Miriam, eu te agradeço, tá? Eu te Eu que desejo todo agradeço, foi um sucesso e prazer. sorte, né? Mesmo que sorte, no caso aí, nem precisa, porque você é super talentosa e as peças que eu assisti, eu acho que eu já assisti algumas peças suas e gosto de todas. Gostei de Muito todas e sempre recomendo. Esqueci de falar de uma que eu vi também que foi excepcional no Centro Cultural Banco do Brasil, sobre na época do nazismo, de um ciclista. Você ali é que eu participava daquele concurso Seleção Brasil em Cena e foi Homens e Vermes. Eu fui classificada 2 vezes no Banco do Brasil, mas ainda não consegui encenar. Você assistiu à leitura dramatizada. Isso. Homens e Vermes eram 4 histórias sobre esses homens importantes que ajudaram os judeus durante o nazismo. Havia um que era iraniano, um que era um ciclista, o Raul Wallenberg, e uma história que era a história da minha tia, que perdeu um filho dentro de um campo de concentração. Chamava-se Homens e Vermes. Ainda está... Você imagina, com tanta peça, é Nobel, eu tenho Nobel, tenho peça sobre os protocolos de Sião. Tudo que me interessa, eu quero, porque você vê uma peça, é como você conhecer a história, um pedaço dela ali, na hora. E é importante, porque quem não lembra a sua história se perde. Verdade. É isso. Tá bom. Que a gente possa ter muito teatro pela frente e que todos possam estar lá presentes. É isso aí. Muito Obrigada, obrigada. tá, Miriam? Grande Muito beijo. obrigada a você. Tchau. Obrigada.